A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje eu vou estar lendo aqui ainda no capítulo 14, do versículo 13 para frente, a liberdade e o amor. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Então aqui o Senhor está mostrando para nós mais uma vez, né? Que aqui o problema era acerca de comida aqui, né? O que podia comer, o que não podia. E aqui o Senhor está falando sobre a liberdade e o amor que Deus nos dá, né? Então a gente não deve julgar uns aos outros, né? E a gente não deve provocar ali tropeço nem escândalo na vida de ninguém, né? A gente tem que estar de acordo com aquele lugar que a gente está, né? A gente vai. Por exemplo, aqui está falando de comida, né? Do que podia comer, do que não podia, e aí não escandalizar o irmão. Mas isso também serve às vezes para uma vestimenta, um comportamento. Às vezes eu sou de uma igreja que as irmãs, por exemplo, não vestem calça, só vestem saia. Então, se eu vou naquela igreja fazer uma visita ou pregar, eu tenho que estar de acordo com aquele lugar, né? Às vezes, então aqui é não fazer nada que escandalize o outro, que sirva de pedra de tropeço, né? Isso pode ser a vestimenta, pode ser um comportamento, pode ser um alimento, pode ser, enfim, a gente não ser aquele que faz o outro cair, né? Mas a gente tem que ser aquele que edifica, né? Então aqui ele fala que no 15, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então se a gente se contrista por algo assim, está faltando amor, né, no nosso coração. E aí a palavra de Deus mostra que aquele por quem Cristo morreu, Deus morreu por todos nós, né? Então que a gente não deve, com o nosso comportamento, a gente não deve blasfemar, né? Ali o que Jesus fez por nós. Tudo que Deus fez por nós foi para o nosso bem. E o reino de Deus, aqui no 17, ele enfatiza, né? Que não é comida nem bebida. Então não é só isso, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em correr atrás das coisas materiais e esquece que o mais importante é a gente ter justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus.
Então, o reino de Deus é tudo isso, né? Então, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Que quando a gente é agradável a Deus, o Senhor trabalha no coração dos homens em nosso favor, né? E aqui sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, de uns para com os outros. Então, a nossa preocupação deve ser essa, ter paz com todos e ser uma pessoa que edifica, né? E não ser alguém que destrói, né? Como aqui no 20 está dizendo, não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então Deus não aprova escândalo, né? Deus não aprova pessoas que colocam situações que não vai edificar, né? Que vai só escandalizar. Então ele fala, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, ele está mostrando aqui que se você vai fazer algo que vai escandalizar o outro, não faça nada que faça o outro tropeçar, né? Então ele usou aqui o exemplo da comida. E no 22 ele fala, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado. Então a gente é feliz quando a gente tem fé, né? E essa fé está ali diante de Deus. Aquele que não se condena. É muito importante a gente não se condenar, né? A si mesmo, naquilo que aprova, né? Então a gente ser sincero, né? Com a nossa fé, com a nossa convicção, né? Não ter dúvida. Se a gente tem que pedir perdão a Deus e pedir para Ele nos ajudar. Porque a própria palavra de Deus fala que não há condenação para os que estão em Cristo, né? Que tudo se fez novo. Então, assim, a gente tem que andar mesmo pela fé e não aceitar a condenação, né? Como aqui a palavra de Deus diz, tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, ser sincero, né? Se está ali fazendo algo, nós temos que ter fé, né? E não fazer as coisas com dúvida, com medo, ficar se condenando, mas ter ali convicção do que está fazendo, sinceridade, ter uma fé genuína, verdadeira. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Então, se a gente come alguma coisa com medo, ou faz alguma coisa com medo, então, está mostrando aqui na parte B do 23, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, se a gente faz na dúvida, no medo, a gente está pecando. Então, a gente tem que ter fé, né? Quando Deus olha para a gente, Ele quer ver essa fé em nós. E se está faltando isso, a gente tem que pedir perdão a Deus, pedir ajuda para que Ele nos fortaleça e sejamos o que Ele espera que a gente seja. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente possa apreciar aqui a palavra de Deus, né? E notar o Senhor nos nossos caminhos, crendo que o Senhor conduz os nossos passos e que quando a gente se deleita na palavra dele, o Senhor realiza o desejo do nosso coração e não fazer nada na dúvida, no medo, mas fazer por fé, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E porque se a gente faz as coisas na dúvida, até mesmo comer uma comida com medo, sei lá, então é melhor não comer, porque aí a gente vai estar entrando em pecado, né? Isso aí vai para qualquer coisa na vida, né? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você seja pessoas que nota, né, o Senhor no que faz e que a gente possa pedir a Deus para que a gente tenha essa fé não vacilante, mas uma fé ali, a fé que Deus quer ver na gente. Se não temos, vamos pedir ajuda para Deus, que Ele com certeza não vai nos negar isso, né?
tudo vem de Deus, tudo é de Deus e tudo é para Deus. Se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal avance e chegue para outros. Desde já que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.